meu convidado demorou 6 anos e meio para passar no vestibular. Ele fez mais de 60 concursos até passar nos últimos que prestou. Ele tem déficit de atenção e passou por muitas dificuldades e restrições em sua vida. Mas depois que aprendeu como estudar, transformou sua realidade e de sua família para sempre. Ele é um mestre muito querido aqui no Grama, referência nas carreiras bancárias. Estou aqui com o professor Beto, também conhecido aí como Betão, né, por muitos. Professor Beto, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Ô, Gabriel, um prazer, uma honra. Tô nervoso, estava até falando que nunca fiquei tão nervoso assim para um evento como agora. É um prazer enorme estar aqui nesse canal e te digo que eu tinha 2 sonhos na vida depois de professor: dar aula no GRAM, voltar para a equipe do GRAM e, no segundo momento, participar aqui do Imparável. Que legal, então os 2 sonhos estão realizados. Exatamente. Professor, você é filho da Dinalva e do seu Gilson. Seu pai, você mesmo o ajudou a concluir o ensino médio, né, dando aulas para ele. Exatamente. Foi interessante essa história porque eu já não era professor ainda, então estava nessa fase de estudar para concurso e ao mesmo tempo ajudar as pessoas que tinham dificuldade. Aí meu pai era auxiliar da Secretaria de Educação, aqui a gente chamava de Fundação Educacional, e ele só tinha o ensino fundamental anos iniciais. Aí a gente foi lá, concluiu os anos finais e terminamos o ensino médio. E foi um momento muito prazeroso de poder estar ali ajudando meu pai a realizar esse sonho e poder galgar um padrão maior na carreira na fundação. Como é que era a sua realidade na sua infância, na sua adolescência? Então, como os meus pais eram servidores, apesar da gente viver em um bairro humilde aqui de Brasília, em Expansão do Setoró, lá no interior de Ceilândia, dizer que a gente passava fome, a gente não passava não, a gente tinha tudo ali que a gente precisava. Mas a gente não tinha aquilo, digamos assim, um dinheirinho sobrando para fazer um curso preparatório e tal, isso aí não tinha muito. Então, nesse período eu corria muito atrás, gostava muito de ir correndo para os lugares, ou às vezes, geralmente, eu só precisava da passagem da ida. A volta eu voltava correndo. Então, fiz curso no início de francês dessa forma, ia de van e voltava correndo. E assim foi fazendo, até fiz um curso de técnico em eletrônica e que me ajudou a essa trajetória de conquistar uma vaga no concurso público. Você é quase o Forrest Gump aqui do DF, né? Mas daqui a pouco a gente chega nisso, a gente conta um pouquinho mais dessas corridas, essas voltas andando aí, que foram muitas. Você ficou 6 anos e meio para passar no vestibular, né? Foram 12 tentativas, 13, passou na 13ª. O que aconteceu? Por que tinha que ser aquele vestibular ou não poderia ser uma faculdade privada? Não tinha condições de bancar uma privada? E também, como é que o concurso se inseriu aí no meio? Porque começou até antes, né, de você passar no vestibular. Exatamente. Foi bem interessante isso porque primeiro chegou uma revista lá errada na minha casa. Eu não tinha assinatura, era para alguém e chegou na minha casa a revista Isto é Dinheiro. Aí eu abri a revista e falei, eita, nem era para mim. Aí fui ler e tal, as 100 melhores empresas para se investir no Brasil. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu gosto disso, eu quero isso. Isso eu estava no ensino médio. Aí veio aquele gosto, não, eu vou fazer ciências econômicas na Universidade de Brasília, na UNB. E aqui na época a gente só tinha 4 faculdades, era a UNB e 3 privadas caríssimas. Ainda não tinha PAS, não tinha universidades privadas, nem ProUni, então era tudo muito restrito. E a gente, estuda em escola pública, tem uma base muito fraca, né? E a UNB, além de ser muito concorrida, o curso de economia era um dos 4 mais concorridos. E aí eu comecei a fazer, fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro e não passava. Mas sempre com aquela vontade interior, e essa vontade vinha de ajudar o país, não era algo meu, sabe? Eu via a realidade, eu via a minha realidade, a dos vizinhos, e assistindo os telejornais. Eu falava, poxa, o Brasil precisa de um projeto econômico que não seja um molde de outros países, mas que se adeque à realidade brasileira. E aí eu não abria mão disso, aí eu ia passando o tempo
não tinha dinheiro para fazer na particular. E quando chegou lá pelo 6º, 7º vestibular, já era uma questão também de honra. Não, eu vou conseguir, sabe? Aí eu aproveitei aquele curso de eletrônica que eu falei, fui trabalhar, trabalhei na Rossi Portões Eletrônicos aqui em Brasília durante uns 2 anos e juntando dinheiro para pagar os cursinhos, né? E assim foi. Estudava no cursinho aqui em Brasília, tanto que na minha bancada, como técnico eletrônico, eu colocava até umas fórmulas assim de química, que enquanto eu estava lá trabalhando, eu ia vendo aquelas fórmulas ali para lembrar das cadeias carbônicas, digamos assim. Então foi uma história muito, muito ralada essa do vestibular, viu? Teve um momento muito significativo que foi no dia que saiu o resultado ali do vestibular e havia uma pessoa com um nome homônimo, né, idêntico ao seu. Você ficou feliz da vida, né, foi lá e descobriu que não era você. No passado era muito comum a gente pegar o resultado do vestibular no próprio local, não divulgava, ou era no jornal, no Correio Brasiliense, ou lá no mural dos aprovados. Aí, outra prática comum é os seus colegas olharem o seu nome e você olhar o dos seus colegas. Então, eles foram lá procurar o meu nome. E ninguém vai saber o nome completo, até porque eu sempre fui chamado de Beto. Mas meu nome era Mário Roberto. Era não, né? E todo mundo me conhecia como Beto, sempre foi Beto. E aí eles foram lá e viram Mário Roberto. E eu vendo o nome dos meus amigos. Aí na hora que eles viram Mário Roberto, Ciências Econômicas, 9º vestibular, e caramba, até que enfim aquele burro passou. Aí já foi me dando ovada, aquela coisa, farinha de trigo. Tu passou, tu passou. Aí eu fui feliz olhar o meu nome, que eu estava na letra A. E eram várias placas. Quando eu cheguei no N e olhei, que eu vi Mário Roberto, aquela alegria, né, que dura pouco. Caramba, aí já ouvi que o Mário Roberto Simon, Mário Roberto alguma coisa, não era Fernandes, que era o meu. Aí quando eu vi Mário Roberto, outro nome estrangeiro, eu falei, gente, não sou eu. Aí todo mundo feliz, parabéns, parabéns, parabéns. Eu falei, calma, calma, calma. Eu não passei no seu, como não? Teu burro tá aí, ó, Mário Roberto. Falei, mas o meu é Mário Roberto Fernandes. Esse é Mário Roberto Simon, se não sou eu. Aí todo mundo calou assim, ninguém sabia nada. Eu estraguei a festa dos outros que aprovaram. A gente foi uns 5, né? Eu e um outro não passou, 3 foram aprovados, mas o que não passou, o nome não estava na lista. Então estava meio que tranquilo, né? E eu todo sujo. Não, bora te limpar aqui e tal. E aí, enquanto eu saí, o pessoal foi pro trote, porque fica ali na frente da UNB e tal, né? E aí, eu todo sujo, o pessoal achava que eu passei. Uns queriam me dar dinheiro, né? Porque eles dão lá R$20, não sei o quê. E eu não tinha coragem. Acabei que nesse dia foi um dia muito difícil para mim, porque já era a 9ª tentativa, 4 anos e meio tentando. Nessa época, eu já tinha juntado o dinheiro do serviço, tinha pedido conta e pedi conta, porque eu falei, vou passar na UNB. Então, você é louco, você é técnico de eletrônica, vai largar tudo para isso. Riam de mim. Aí eu saí, aí eu, poxa, passei por tudo isso para nada. Aí eu vim da UNB até a expansão do Setoró, dá uns 42 quilômetros. Uma maratona mesmo. Uma maratona, literalmente. E vim andando, sabe? Eu lembro que certa vez, nesse dia... demorou umas 4 horas para você voltar para casa. Mas minha família já preocupada, ligaram para a polícia, meu tio é policial, a polícia já estava lá na porta. E eu andando, sabe? Voltando para casa... E quando eu cheguei lá, o policial, pô, você é louco? Chega aqui 1h da manhã, porque os resultados é à tarde, 5 da tarde saía. Era 2 da manhã, 3, nem sei que horas que era. E aí falou assim, pô, você estava na gandaia só porque tu passou no vestibular, você acha? Não, não passei não. E por que demorou? Eu vim andando, passou uma pessoa com o mesmo nome que eu e não era eu. Ele, tá, vai dormir, vai dormir. E aí depois desse dia, muita gente me ligava. Essa foi a parte mais difícil. Parabéns, você passou. As amigas da minha mãe, os colegas do cursinho. Caramba, hein? Foi bravo. Não, não sou eu não. Eu fiquei uns 3 dias sumidos. O momento mais difícil, Gabriel, foi porque assim, dá uma vontade de depressão mesmo, sabe? Pô, vou fazer o que da vida? Aí eu lembro, era uma quarta-feira, mais ou menos 10 da manhã, eu estava deitado na cama, quando do nada veio um estalo. Meu país precisa de mim. Olha a loucura. Não era eu, não era dinheiro, não era nada. Era o meu país precisa de mim. Levantei, peguei o ônibus, fui pro cursinho
e voltei a estudar. Para fazer o 10º e não passar, o 11º e não passar, o 12º e não passar. Só que aí entrou o concurso no caminho. Como é que foi essa entrada no concurso? Foi porque vai passando muito tempo sem você ser aprovado, a idade vai chegando. Você já tinha quase 30. Como eu comecei com 17 anos, eu já tinha lá meus 24, 25 anos, né? 23, tava no nono, foi isso. Eu comecei com 17 tentando, né? Aí tava com 23 para 24 anos. E aí eu vi minha mãe falar, não sei o que esse Beto quer da vida, não. Sai daqui dizendo que vai estudar, mas estuda, não passa em nada. Aí eu acho que tá mexendo com coisa errada. Aí mora na Ceilândia, né? Na expansão você tá mexendo com droga, com não sei o quê. Trabalhar não quer. Para quem não é de Brasília, uma região um pouco mais violenta, né? Um pouco mais violenta. Um pouco porque você, né, tá querendo ser polido. Bom, então, o que acontece? Acaba que foi muito sofrido desafiar, até fazer sua própria família acreditar em você, os amigos. Às vezes eu lembro até hoje, uma certa vez, não era nem o nono vestibular ainda, eu chamei os vizinhos para estudar, né? Pô, Daniel, bora estudar comigo? Pô, tu disparadamente é o melhor de nós aqui. Tu estuda, não passa em nada, imagina a gente. Então, Pô, eu ria, mas aquilo doía muito, pô, porque eu queria ser exemplo para eles, mas não dava. E aí a idade chegou e eu pensei, poxa, não basta só passar na universidade, eu tenho que também ter uma renda. Aí eu falei, nada melhor do que trabalhar na área de banco. Primeiro que eu não aguentava, um dos motivos de eu ter demorado. Chegou um tempo que eu não aguentava mais estudar química e física. Eu pegava os livros de economia e ia ler. E aí eu começava a estudar economia porque eu não aguentava não estudar logo o que eu queria. Mas não tinha como, porque eu não tinha passado no vestibular. Mas aquilo me ajudou em conhecimentos bancários. Eu já comecei a ter um conhecimento técnico ali e comecei a fazer concurso de todas as áreas, não só da área bancária, de tudo. Sem muita técnica, na louca, né, e tal. Mas aí começou e entrou os concursos também. Foi dessa maneira. E começaram as reprovações, no caso. E aí começaram outras reprovações agora nos concursos. Aí fazia um, fazia outro. Só como eu já estava calejado lá nos vestibulares, não doía tanto, porque não era muito o meu foco. O foco era o vestibular e eu ia muito bem nas básicas e eu não tinha essa noção, né? Hoje o Gran tá aqui ajuda demais. Mas, por exemplo, a parte básica de um concurso que era 50, eu tirava 48. E nas específicas, que eu não estudava muito, acertava 10, 12 questões e ficava ali com 68. E às vezes a nota de corte era 80. Eu estava já perto de passar, porque o vestibular da UNB era muito pesado, né? E o português dele lembra a prova da FGV de hoje, né? Que o pessoal tem medo, mas era uma prova de vestibular, assim, que era um pouco mais próximo à literatura. E aí eu ficava vendo aquilo, eu falei, poxa, se eu estudasse um pouco mais para concurso, eu até passava. E aí veio um apelido muito ruim para mim, que era de patrimônio do cursinho, porque acabou o dinheiro que eu tinha juntado lá na empresa, e eu estudando lá no cursinho e tal, eu falei, meu Deus, não tenho mais condições de pagar o cursinho. Minha mãe acha que eu estou mexendo com droga. Não vai me bancar nisso. Aparece oportunidade de emprego para eu voltar para a área. Eu falo, mãe, não volto, porque se eu arrumar uma família, me casar, olha a ideia, não tem mais onde invadir no DF. Tudo já foi invadido. Então, ou eu estudo, ou eu não vou ter onde morar, porque não tem mais onde invadir. Então, essa ideia de não saber o que poderia ter outras invasões me forçou a me dedicar muito para os estudos. Né? E aí... Esse é um incentivo diferente. Eu nunca escutei esse antes. Pois é. E aí você não tinha sua mãe para te bancar, não tinha uma renda ali, não tinha emprego, suas economias acabaram, você se ofereceu a fazer a limpeza do cursinho em troca de poder estudar lá. Foi isso? Foi mais ou menos isso. Eu não tinha coragem de pedir. Eu fazia meio que escondido. Eu chegava mais cedo, limpava o curso, ajeitava as cadeiras e sentava atrás de uma pilastra e ficava lá filando aula. Não era oficial, era extraoficial. Eu ficava ali atrás da pilastra e assistia a aula. Dava a hora do intervalo, eu já era amigo, todo mundo já me conhecia.
Então eles viam esse meu esforço, eu ficava lá atrás da pilastra, da hora do intervalo, eu ia para a lanchonete, distribuía os lanches lá com o pessoal, aí ganhava um lanche também, voltava para a sala, terminava a aula, ficava papeando ali com os recepcionistas e tal, aproveitava para ajustar a sala, varrer, tirar tudo e tal, panfletava para o curso, ia nas ruas panfletando, com desconto de 5% assinado por mim. E eu fechei, a gente sabe que é difícil, fechei uma turma presencial à tarde das carreiras bancárias. Fechei essa turma, tinha 34 alunos, só fechava manhã e noite, eu fechei. E nesse concurso que eu fechei, eu fui aprovado, mesmo sem apostila, porque eu não tinha direito à apostila na época, porque eu não era aluno matriculado. E aí tudo que o professor falava, eu anotava, ele falava, eu anotava, e eu era monitor de conhecimentos bancários no turno ou pela manhã ou à noite, e eu só voltava para casa às 11 da noite. Por isso que minha mãe ficava achando estranho. Saí de manhã cedo, voltava às 11 da noite, porque eu fazia isso. Quando eu não estava dando aula, eu estava dando monitoria. E você passou em qual concurso? Foi no concurso de banco? Esse primeiro concurso foi de banco, e o interessante é que eu não passei bem classificado, eu passei em 1827. E eu, na minha monitoria, dava aula para mais 9 alunos, e os 8 deles passaram na classificação melhor que a minha. E aí eu comecei a ser zoado lá por eles. Olha, pô, tu me dá aula e fica na posição pior que a minha. Aí alguns começaram a trabalhar e eu não. Né? E eu ficava, pô, não passa nunca, patrimônio do cursinho. Aí virava chacota aqui e eu ria. Não era o que eu queria não, mas eu ia aguentando. Até um dia, Gabriel, que eu lembro como se fosse hoje, o rapaz da limpeza levava o filho dele, devia ter uns 3, 4 anos assim, né? Pequenininho. Ele levava lá para a limpeza junto com ele. E aí ele falou assim, pô, cara, tu não pode deixar essas pessoas ficarem tirando onda, sarro de você assim, não. Tu tem que fazer alguma coisa. Passa num concurso aí, meu. Muda de vida. E aí todo mundo começou a rir, pô, até o cara da limpeza tá falando disso com você, não sei o quê. Aí foi a hora que eu fiquei muito bravo mesmo e consegui expressar um pouco do sentimento que eu tinha. Eu falei, pois vocês vão ver, um dia ainda vou estar dando aula ali na frente e vocês vão estar lá assistindo e vão me aplaudir. Aí todo mundo calou assim. Eu calei também, que até eu me assustei com o que eu falei. E demoraram aí alguns anos, mas isso acabou acontecendo, acredita? Passaram-se alguns anos e 4 anos, para falar a verdade. E tudo mudou na minha vida, porque aquele cursinho onde um dia eu fui aluno, acabou que veio online, um certo Gran Cursos, que agora Gran Concursos, né? Dominou todo online, o presencial foi diminuindo, e antes desse curso fechar, ele já fechou, ele já não tinha mais condições, e na época eu não podia dar aula lá, porque falavam assim, você já foi professor, você já foi aluno aqui, se você vier dar aula, os alunos não vão respeitar, então é melhor você não vir. Isso já sendo um professor renomado aqui no DF. Aí quando não podia mais mesmo, assim, não tinha muitas condições de pagar para nenhum professor, eu falei, não, eu vou dar aula aí, depois vocês me pagam quando vocês puderem. E aí eu fui lá, dei as aulas, não falei nada. Quando chegou na última aula, eles me aplaudiram porque gostaram da aula, sabe? E aí eu falei, vocês não sabem a profecia que está se realizando aqui hoje. Eu disse que um dia eu estaria aqui dando aula e que os alunos gostariam da aula e chegariam a aplaudir, e isso aconteceu. E eu fui aluno, onde você está? E aí nasceu em mim essa chama de continuar transformando vidas, sabe? De ser professor. Virou professor. Oficialmente, né? Há 19 anos, né? 19 anos de sala também no de aula. digital. Hoje uma referência que os alunos te adoram. A gente teve concurso recente aí da Caixa, do Banco do Nordeste. Possivelmente tem Banco do Brasil aí Sim. vindo em algum momento. E se tornou uma referência, né? E passou outros concursos também. Passei. Né? Foram 12 aprovações para 60 provas, né? E mais de 60, eu parei de contar os 60 ali. É muita prova, né? O que acontece? Aqui em Brasília, né, a gente tem essa vantagem de ter muitos concursos. Então, como eu não tinha metodologia, não tinha essa coisa, faz concurso da sua carreira. Não, abri um concurso PRF, eu fazia. STJ, fazia. BRB, eu fazia. Merendeira, teve um de merendeira. Eu fiz também, passei para merendeira do GDF. Eu chamava merendeira independente do gênero, de sexo, sabe? E assim,
E o interessante é que quando falo, depois que você passa em concurso, porque o legal foi isso. No meu 13º vestibular, eu já era até servidor. Eu passei primeiro em concurso do que na própria UNB. Porque eu só precisava de um método um pouco mais preciso para eu passar, porque a parte básica eu já estudava muito para o vestibular. Aí quando eu passei, primeiro no banco 1827, depois 1824, 1800, eu nunca foi fácil. Aí até melhorar, até passar em 11º, até passar em 7º colocado, eu vim melhorando as posições. Eu falei, olha, meu mantra é, você nunca pode piorar. E outro mantra que eu levo comigo até hoje é, não durma sabendo menos do que quando você acordou. Você não pode. Então veja, na hora que você vai dormir, você sabe mais? Se não, procure aprender alguma coisa de alguma área para você ter essa vitória no seu dia. Né? E assim eu fui trabalhando. Umas 40 e tantas reprovações. Então, na hora que você criou esse canal imparável, eu falei, eu tenho que estar lá. Porque se tem alguém que não posso... Você fica... As pessoas costumam dizer que a gente fica inteligente quando passa, né? Eu tinha dificuldade de aprendizagem mesmo. Mas quando eu passei, não, o Beto sempre foi inteligente, né? O Beto sempre isso, sempre aquilo. Depois que você alcança. Mas antes não era assim. O professor me chamou de burro na sala de aula. Cara, eu não sei mais como te ensinar isso aqui. Tu é burro demais. Eu fiquei traumatizado com isso um bom tempo. Aliás, acho que até hoje, eu ainda sei, terça-feira, às 19h52 da noite, escola técnica, aula de desenho técnico. E aí, essa palavra me marcou. Eu falei, cara, mas isso não vou ser eu, não vou ser lembrado por isso. Sabe? A persistência é a palavra que me define. Você tem, ou pelo menos nos disse, né, que tem déficit de atenção. Isso, é porque assim, né? Isso até dá para perceber. Você começa a falar de uma coisa, daqui a pouco você muda para outra, e naquela época a gente não tinha esse diagnóstico como tem hoje, né? De você, diagnóstico, reduz com isso, reduz com aquilo. É só a pessoa que é desatenta, não. Como é que a gente poderia dizer? Não é interessada nas coisas, não foca muito tempo naquilo. Sim. Mas, na verdade, não é bem isso. É alguma deficiência que você tem, só que o fato de você saber que não consegue se prender atenção muito tempo naquilo faz você criar alternativas. Bom, então, já que eu sei que eu vou ter alguma desatenção, como é que eu posso fazer aqui para eu conseguir estar atento mais tempo? Eu tinha um problema de proatividade também, eu era muito só reativo. Como é que eu vou fazer para ser mais proativo também? Aí, e redação em concurso, meu Deus do céu, era o meu grande terror. Como é que eu vou fazer para resolver o problema de redação? Né? Eu já cheguei a um ponto de, na escola pública, a gente falava, olha, faz uma redação, põe um título, pula uma linha e começa. Eu cheguei com medo de não dar conta, não. No automático, botei um título, pulei uma linha e comecei a fazer. Aí no segundo parágrafo eu lembrei que, meu Deus, eu estou no concurso, não pode fazer isso. Não tem título e nem pula linha. Eu já estava eliminado com 5 minutos de prova. Eu, com medo, eu corri para fazer a redação primeiro. Aí depois eu criei a metodologia que é a seguinte, não, quer saber? Eu vou fazer o rascunho do rascunho da redação. Rascunho do rascunho, o rascunho oficial e depois o texto definitivo. Fui descobrindo meios que eu pudesse minimizar minhas deficiências, sabe? E aí quando você vai estudar, ou estudava para concursos, imagino que você criar uma situação também que reduzia as chances de dispersão, né? Já sabendo que você tinha essa tendência. Principalmente porque a gente não tinha celular naquela época. Tinha, mas a gente chama de tijolão, aqueles grandões, né, e tal. Então não tinha muito essa possibilidade. Já tinha sites aí, né? UOL, essas coisas todas. Mas aí eu me blindava um pouco disso mesmo. Primeiro que eu já ia para o cursinho e chegava lá, a gente não tinha esse acesso à internet, então você já estava naquele meio em que você está propício a estudar. Aí então chegava de manhã cedo, antes das 8 da manhã eu estava no curso, ou dava monitoria, ou assistia a aula que eu achasse interessante, já era amigo do cursinho. E aí ficava ali, chegava a hora do almoço, tirava um cochilo, voltava, e tinha um restaurante comunitário aqui em Brasília, né? Almoçava lá e
Às vezes tinha outras pessoas que estavam com mais necessidade, que eu olhava assim e falei, poxa, essa pessoa vai ficar o dia todo, não sabe nem que dia que vai comer. Aí eu pegava o valor que eu tinha para mim, ele comia, eu ficava sem. Aí um dia eu cheguei na lanchonete, chama Vita Suco, essa lanchonete existe até hoje. Aí eu tava lá bem assim, ele falou, pô, vai comprar nada hoje não? Eu falei, não, tô aqui só esperando o horário de eu voltar pro curso. Ele falou, não, toma esse suco de melão aqui. Ele tava num saco, não tinha garrafa, não tinha nada, eu levava o saco e ia. E tanto é que quando eu passei no concurso, o primeiro lugar que eu fui foi lá, agradecer. Na verdade, eu passei em todos os locais que eu trabalhei. Cheguei na Rossi Portões, agradeci, empresa de contratação de mão de obra terceirizada. Tem muitas histórias que não dá tempo da gente contar tudo, mas tive que morar fora de casa 3 meses fazendo um bico, um trabalho temporário em uma empresa que ficava muito distante da minha casa para pagar um cursinho que eu fiz. Ó, loucura, eu cheguei no cursinho e falei assim, ó, era curso só de exercício, sabe? Eu falei para ele bem assim, olha, me deixa fazer o curso de graça que eu vou te pagar com o primeiro salário, PRF administrativo, 2004. E aí eu fiz a prova. Então tá bom, você está acreditando, então vai. E aí eu fiz o cursinho, fiz a prova e não passei nesses 60 aí, né? E eu fiquei com vergonha de voltar lá, porque se eu tivesse voltado lá e falado, eles me perdoariam a dívida, né? Eles querem ver se a pessoa está interessada. Eu fiquei com vergonha e arrumei esse emprego lá e fiquei lá juntando dinheiro até conseguir voltar e pagar o curso. Eu não tinha coragem de voltar lá. E aí fiz isso. Só que quando eu estava lá, Nascimento Tocantins, em cima de uma torre, mais ou menos 2 metros de altura assim, fazendo torre da área de eletrônica mesmo, me toca o celular. Era o quê? Banco do Brasil. Banco do Brasil me liga. Olha, senhor Mário Roberto, tal, você foi aprovado no concurso. O senhor não gostaria de tomar posse aqui para Brasília? Não. Tem vaga aqui em Mato Grosso e... Era o quê? Mato Grosso e Pará. Mato Grosso Tocantins, perdão. E aí você tinha que escolher entre as duas. Só que naquela época a gente não tinha essa dimensão de Brasil que tem hoje, né? Eu falei, tá, quais são as cidades? Ah, tem aqui uma cidade chamada Várzea Grande e a outra é Vila Rica. Eu falei, pô, de Várzea Grande, Várzea eu já venho, pô, não quero um negócio de Várzea, não. Eu vou pra essa Vila Rica aí. Isso no alto, lá em cima. E essa Vila Rica era na divisa com o Pará, um dia de ônibus até chegar lá, de estrada de chão, sabe? E bem distante. E aí eu fiquei lá cerca de 1 mês, minha mãe não deixou eu ficar lá, não, é perigoso. Na época tinha os indígenas e tinha os fazendeiros, aquelas disputas, sabe? De uns contra os outros, aí daqui a pouco os indígenas lá não estavam com arco e flecha, era 38. Então, se você estava lá financiando de repente o agricultor, eles poderiam ficar chateados com você, e ficavam mesmo, né? Eu falei, não, eu vou sair, voltei para Brasília, 1 mês depois, aí o Banco do Brasil daqui de Brasília me chamou. Aí a Caixa me chamou. Eu passei muito tempo até ser chamado, porque eu passava e não passava bem classificado. E os concursos para 4 anos. E aí eu lembro que em um dos concursos, a Caixa me chamou e o MEC me chamou também. Aí a Caixa era para trabalhar na agência da Caixa dentro do MEC. Só que não dava para acumular, né? Os cargos são inacumuláveis. E aí, ao mesmo tempo, eu também passei no GDF, fui chamado no GDF, e uns 4, 5 concursos tudo ao mesmo tempo. Aí eu já servidor do GDF, já era servidor, quando veio a oportunidade de fazer o vestibular da UNB. Aí tinha o vestibular da UNB, já tinha feito 12, já era servidor. Eu lembro até hoje, era 18h57. Um amigo que era ex-aluno da UNB falou, Beto, tu vai perder o horário de fazer a inscrição, de pagar. Eu falei, meu Deus, saí correndo nesse BRB Conveniência. A mulher já estava fechando, aí eu abre aí, paguei a inscrição no último segundo. Por isso eu acredito muito naquele aluno que chega com o portão fechando. Eu falei, vai que tu vai passar. E aí aconteceu isso comigo. Eu fui lá, paguei os 48 do segundo tempo a inscrição, fui fazer a prova no vestibular que eu menos tinha conhecimento técnico. E nesse vestibular, por exemplo, se você me perguntar qual foi sua maior vitória, não foi nem o concurso, porque o vestibular foi tão mais difícil que quando eu fiz aquela prova de forma já consciente, com as técnicas de prova que eu já tinha aprendido ao longo dos anos, eu já estava mais tranquilo que passaria.
Só que eu não tive coragem de ir lá de novo na UNB pegar o resultado. Tava lá no serviço, aí eles falando, saiu o resultado da UNB hoje. Vai consultar não, Mário? E aí, consulta ou não? E aí botei Mário, ainda apareceu os 3. Eu falei, tá ferro. Vou botar logo o nome completo. Mário Roberto Fernandes dos Santos. Quando eu coloquei, aí só apareceu o meu. Eu falei, meu Deus, não acredito. Passei. Aí chorei mesmo. Já liguei pra minha mãe. Mãe, passamos. Ela, tem certeza? Sim, mãe, passei. Olhou o CPF. Passei, sim, sou eu. Então tá bom. Quando chegar aqui a gente comemora. Não acreditou. Liguei pro pessoal dos cursinhos, onde eu tinha estudado, pros amigos. Ninguém acreditava, porque o baque do 9º vestibular ainda tava lá, né? E aí, isso foi uns 2 dias. E depois a galera acreditou, fizeram uma faixa para mim na entrada da rua, me parabenizando. Aquilo foi muito emocionante. Virou uma referência na região, né? Sim. Que é possível chegar mais longe. E o melhor, praticamente todo mundo da minha rua fez concurso público e foi aprovado, sabe? Aí um fez para o metrô, outro fez para a polícia militar, para a polícia civil, sabe? Foram acreditando a partir daquilo. E me ligando para contar o resultado, sabe? Olha, Beto, minha filha passou, olha e tal. Isso não tem preço, porque é algo que a gente nem espera, né? A gente não faz isso consciente. Sim. Mas está ali, inspirando outras pessoas no seu exemplo. Professor Beto, muito obrigado aqui pela conversa. Parabéns pela história tão inspiradora aí, pelo carisma aí, pela energia que você conta aí, toda essa trajetória. Tenho convicção que tem história para 5 horas aqui de conversa, mas eu acho que esse fechamento foi perfeito, né? Esse exemplo que você catalisou para os outros seguirem e que hoje você faz como professor, permitindo que milhares e milhares de alunos, desde o interior ali, de um pequeno estado até as grandes capitais, possam ter uma vida melhor. Então, muito obrigado, professor. Eu fico muito feliz, muito grato. Eu costumo dizer que desistir dos seus sonhos não é uma opção. E eu fui dar uma olhada nas minhas anotações de quando é que eu tinha essa frase. Eu era adolescente, eu já falava disso. Não vou desistir dos meus sonhos, sabe? E eu sempre me vejo assim, dando aula para o Betinho, que pequenininho, que não conseguia entender nada, que tinha dificuldade de aprendizagem. E eu penso, se eu conseguir dar uma aula que até eu, com toda a dificuldade, aprenderia, eu tenho certeza que todos vão aprender. Então, eu sempre parto desse pressuposto para conseguir fazer com que a mensagem, né, chegue e eles possam contribuir para a transformação da vida deles. Então, eu fico muito feliz, muito obrigado de coração por permitir que eu pudesse realizar esse sonho de que é uma coisa que me toca muito, é quando a gente chega aqui no GRAN e o lema é transformar vidas, sabe? Você vai começar uma gravação de aula, eu já falei isso para os meninos do estúdio falam para você assim, mudando vidas em 3, 2, 1, sabe? Você já começa com toda a energia, porque essa é a essência do GRAN, é a minha essência, é onde eu posso me sentir realizado. Obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, que assine nosso canal tanto no YouTube como também no Spotify. E acompanhe aqui semanalmente, toda quinta-feira às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.